Queridos, que Deus abençoe a todos de forma toda e especial. É muito bom nós estarmos na presença do nosso Deus. Quero trazer um relato histórico como começou a Igreja do Senhor. Observe claramente a igreja nos dias de Constantino, a igreja riquíssima, mas pobre ao extremo. Nós vamos entender a questão. Por crer que Deus dos cristãos foi o seu aliado em luta contra o imperador Maxêncio, após que viria a se tornar o Senhor soberano sobre o império. Constantino, ele beneficiou os cristãos, transformando o cristianismo em uma religião oficial do Estado. Sem dúvida, a igreja cresceu com grande rapidez sob a proteção de Constantino. Mais do que isto, no longo, Constantino construiu a si mesmo um patronos do cristianismo, passou a fazer ofertas volumosas para a construção de templos, sustento de ministros religiosos. Inclusive, ele isentando-os de impostos naquela época. Apesar de nada entender de teologia, Constantino ele influencia decisivamente nos assuntos administrativos e doutrinários da igreja. Nessa época, muitos templos e ídolos pagãos eles foram destruídos, e pelos ídolos dos anos 400, o culto pagão já não existia na nova posição assumida pela igreja, dependendo do império, e de modo algum beneficiava a sua vida. A entrada de milhares de pessoas, elas não convertidas em suas fileiras, foi um impedimento à manutenção da vida verdadeira cristã, preparando o desenvolvimento de novos discípulos de Cristo não salvas, né? Porque como possuía muitas riquezas, essas pessoas elas estavam para o clero sem conhecer a Deus e até mesmo desconhecendo o batismo. O clero da igreja agora era formado por pessoas pagãs e de vidas por demais tortuosas. A gente vai observar claramente ela que não demorou para que houvesse violentas quedas moral da igreja. Para certos atos julgados imorais, e havia serenas penas, enquanto que para ofensas menores havia penitências, tais como confissões públicas, jejuns e orações. Para faltas mais graves, havia também uma excomunhão. Por exemplo, os bispos eles tornaram-se chefe da igreja, prevalecendo entre eles a ambição de poder e meios ilícitos aos mais vergonhosos eram empregados nesse sentido. Aqueles que haviam se tornado os líderes da igreja tornaram-se ditadores, segundo o espírito do império. Em suma, o reinado de Cristo fora rejeitado. Por exemplo, em seus lugares surgira uma trindade de reinado, produção de 50 Bíblias para as igrejas de Constantinopla, antiga Banzíncio, que depois de reconstruída, passou a ser a nova capital do império. Foi denominada pelo povo Constantinopla, em vez de uma nova Roma, como passou a chamá-la. O próprio Constantino, tal encomenda foi
preparada com a mais fino zelo por mãos competentes do imperador. Fez isso de duas carruagens públicas para o transporte dessas Bíblias. Lamentavelmente, a igreja oficializa pelo Império Romano não mais era a igreja de Jesus Cristo e de seus apóstolos. Desde o imperador Constantino, o clero vinha isento do pagamento de impostos. Ora, se os homens ricos eles fossem ordenados consideráveis somas em dinheiro, deixariam de entrar para os cofres do Estado. Para evitar que isso acontecesse, os governos posteriores eles dispuseram que só fossem ordenados para o sacerdócio os de pequenas fortunas. Como a gente vai observar claramente como o resultado disso eram recrutados homens não apenas de poucas posses, mas também de poucas ou nenhuma formação. Agora a igreja ela passou a receber não só oferta dos fiéis, mas foram-lhes doadas inúmeros edifícios construídos para os fiéis religiosos. Assim, a igreja ela se tornou rica e proprietária na Europa Ocidental. Por exemplo, a igreja ela dominava a quarta parte dos territórios da França, Alemanha e Inglaterra. Ela possuía de igual modo muitos bens na Itália, na Espanha. A gente vai observar em rendas incalculáveis de toda essa terra enchiam os cofres da igreja, isso sem falar do dinheiro arrecadado na venda das indulgências. Isso aí era um outro meio também de arrecadações, cobrança das indulgências que era imposta pela igreja. Naqueles dias as pessoas elas eram obrigadas assim, a pagar essas indulgências para a igreja. Isso era corriqueiramente acontecia, e a igreja cada vez mais se tornando mais rica e as pessoas elas se tornando mais pobres, mais miseráveis, e cada dia que passava a população ela se empobrecia cada vez mais. Então a gente vai observar que o controle desses bens eles estavam nas mãos dos bispos. Uma disposição do Papa Simplício, por exemplo, no ano de 468, por medos ali de 483, determinou a divisão da renda da igreja em 4 partes. Uma para o bispo, uma para os demais clérigos e outras para a manutenção do culto e dos edifícios e a última para os pobres. Face ao exposto, a igreja ficou riquíssima em bens materiais e efêmeros diferentes dos dias apostólicos. A igreja de Constantino não tinha nenhum poder. Pedro e João, a porta formosa, disse ao pendente: prata e ouro não temos, mais o que temos, isto nós damos. Olha, observe, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele andou. Pedro e João não tinham dinheiro, mas tinha poder delegado por Jesus. A igreja de Constantino tinha muito poder, mas quando falo de poder, fala de poder delegados, não por Jesus, mas por Constantino.
Mesmo me lembro de um pastor dos dias atuais que expulsou demônios de uma pessoa, só que em nome dele, olha só, em nome dele, mesmo hoje, bispos, pastores, apóstolos e patriarcas surgiram novamente vendendo muitas coisas, menos a salvação. Menos, né, a salvação. A gente vai ver claramente esse pequeno relato sobre a igreja, como era a igreja naqueles dias, como ela foi formada, o caminho que essa igreja ela levou, né, as pessoas se deixando levar justamente pelas riquezas e não pelas bênçãos de Deus. Então a gente precisa, mediante esses relatos que eu falei agora há pouco, são relatos históricos de como a igreja ela foi formada, né? Então a gente vai olhar claramente que precisa se voltar aos marcos antigos e não estar praticando tais coisas, porque indulgências, uma igreja se tornando cada vez mais rica financeiramente, mas espiritualmente essa igreja se torna pobre. Por isso que o próprio Jesus disse que era uma igreja, lá em Apocalipse ele fala que a igreja era rica, mas ao mesmo tempo ela pobre, era rica em dinheiro, mas pobre de graça, pobre do espírito, pobre na questões espirituais. Então a igreja perdeu esse vínculo e ela precisa resgatar isso com muita urgência para que o Senhor realmente ele venha fazer parte dessa igreja, porque o Senhor é o dono da igreja. Pedro é o modelo aqui, nós vamos olhar em Atos que o próprio Pedro ele diz: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É tão importante que a igreja, quando ela não tinha prata e nem ouro, mas ela tinha autoridade dada pelo Senhor. Hoje a igreja ela tem prata e tem ouro e tem outras coisas mais, mas menos presença, menos graça de Deus, menos poder de Deus, menos unção, menos renovo, menos batismo com o Espírito Santo. Então estas coisas elas estão em decadência e precisa ser resgatado esses valores para que o Senhor de fato venha a ser o Senhor da igreja, venha a ser o Senhor que visita os santos. É melhor nós entrarmos em um determinado lugar que nós chamamos de igreja e sair de lá cheio da presença de Deus, do que em sermos pessoas ricas, soberbas, até mesmo avarentas, mas distante da presença de Deus, vazio do Senhor, porque quem está vazio de Deus, às vezes com o bolso cheio de dinheiro, mas não pode dizer o que Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.